Bom, no vídeo de hoje eu resolvi pautar algo que, na minha opinião, seja bastante interessante, certo? Eu quero pautar algumas coisas que eu fiz ontem e de algumas coisas que eu fiz em 2018. Desde pequeno, eu sempre gostei de falar. Sempre gostei de expressar minha opinião, sempre gostei de, indiferente dos pontos, eu sempre gostei de expressar minha opinião. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai amadurecendo também as nossas ideias e no que a gente gosta. E comigo não foi diferente. Em 2018, eu comecei a gravar vídeos para o YouTube. Em 2018 foi onde eu dei o pontapé inicial para começar a falar, para eu me sentir melhor, para eu me expressar, porque eu sempre gostei. Eu tenho uma certa dificuldade na fala, eu tenho meio que ansiedade, então eu acabo me embabacando todo. Tanto que se você assistir o último vídeo ali, você vai estar vendo que eu tento consertar toda hora o que eu digo. Por isso que meu vídeo também não tem tanto corte, porque eu falo o que eu penso. Então não tem por que eu enfeitar uma opinião minha. A não ser que seja um vídeo muito com números, com muitos cálculos ou com muita informação, daí tem edição, logicamente. Mas em 2018 eu comecei meu canal, tá? Sempre fui muito liberal em ideias, então eu sempre pautei vários temas e era nítido, né, a minha opinião a respeito sobre os presidentes que estavam concorrendo, né, os pré-candidatos ali que tinha para as eleições. E minha opinião sempre foi muito óbvia. A gente devia tirar o PT e colocar alguém que pudesse fazer uma diferença. Tínhamos várias opções no primeiro turno, né? Logicamente tirando Boulos, tirando o Haddad e diversos outros ali, a gente tinha opções. Tanto que o meu segundo voto, né, foi pro Bolsonaro porque só tinha ele e o Haddad, então eu não podia fazer a cagada de botar o PT novamente, sendo que eu queria mudança. O fato é que muita coisa mudou depois desse tempo. O Bolsonaro se candidatou, eu tive problemas pessoais, então eu acabei por impulso, né, por vontade própria na verdade, deletando o canal, porque eu achei que o meu trabalho havia sido feito, que eu havia dito tudo que eu tinha que dizer, talvez eu tivesse ajudado muita gente naquela época, e que eu tinha que resolver meus problemas pessoais. Então eu acabei deletando o canal e acabou. Minha opinião foi dada, o presidente já tinha sido eleito, e eu me afastei. Resolvi meus problemas, né, coisa e tal, eu não ia voltar para o YouTube. Só que eu voltei para a política, comecei a analisar o que estava acontecendo, muita coisa ali que eu achava que era errado. Então eu pensei comigo, ora, se eu me posicionei para defender essas pautas, eu estou vendo que quem defendia junto comigo abandonou o barco por interesses, é a minha obrigação a voltar a opinar, a falar o que eu estou achando de errado. Só que eu não esperava, na verdade eu já esperava, eu não esperava, mas eu via o que os outros falavam, então me preparou. Eu não imaginava a proporção que tinha tomado a idolatria política, ou a cegueira política, depende de como você vai dizer. Eu analisei que a galera que estava junto comigo defendendo o atual político, né, fazendo campanha, coisa e tal, havia meio que seguido o mesmo rumo em que os fanáticos petistas seguiam. Isso me deixou muito chateado, porque é totalmente contra as ideias em que eu transmitia nos vídeos, de raciocínio, de questionar, de procurar informações e de não acreditar em idolatria e coisa e tal. Mas é o que estava acontecendo. Então eu voltei com o canal do zero, praticamente, e resolvi gravar, falar a minha opinião. Minha intenção nunca foi influenciar ninguém ou de mudar a opinião de alguém. Não, a minha opinião sempre foi de falar o que eu tenho guardado no coração. Tudo que eu penso, tudo que eu acho que seja certo, talvez seja mais uma terapia para mim, entende? Falar. Ainda mais sobre um tema bastante delicado e um tema que eu gosto. E ontem eu fiz uma postagem no Twitter a respeito, foi até uma sátira, dizendo que todo eleitor do Bolsonaro era corno, que mesmo com provas e imagens eles não acreditavam. Eu fui um eleitor do Bolsonaro, então eu tenho o direito de falar isso sim. Se a carapuça serve, a culpa não é minha. A culpa é porque serviu direitinho a carapuça. O fato é que o tema, na verdade, do vídeo, não é só porque eu tenho uma opinião divergente com a sua ou com a do seu presidente, com a do nosso presidente, né, que eu seja um traidor da nação, da mesma forma em que Danilo Gentili, Nando Moura, Arthur Duval e diversas outras pessoas que se tornaram traidores da noite para o dia, que a gente é traidor realmente. A gente não é um traidor.
Muito pelo contrário, nós somos pessoas que acreditávamos em pautas em que o Bolsonaro defendia, e do nada a gente vê as nossas pautas indo por água abaixo, sendo ignoradas. Então a gente tem que correr atrás para saber os motivos de que as nossas pautas, o porquê do que ele defendia, automaticamente ser anuladas. Bolsonaro ele vem falando coisas totalmente idiotas, que são totalmente desumanas. E eu não posso defender algo que vá divergente com o que eu acredito. Indiferente de quem seja, é eu que acredito. É a minha opinião. Só que eu acho muito errado uma pessoa tratar, como é que eu posso dizer, uma cegueira política como opinião. Que mesmo com fatos, mesmo que eu apresente fatos e provas, ou vídeos, ou coisas e tal, seja uma fake news minha, ou que eu esteja mentindo, ou que eu seja traidor, ou coisa e tal. A minha opinião, ela simplesmente é anulada e o PT, ele é um mito, não fala dele, deixa ele trabalhar. Que patriotismo é esse? Não é um patriotismo pela nação, é um patriotismo pelo presidente, pelo político, dizer assim. Vocês não são conservadorismo, vocês não fazem parte do conservadorismo, vocês não são conservadores. Vocês estão conservando a família Bolsonaro, não a sua família. Na verdade, a gente não é traidor. A gente é defensor das nossas pautas defendidas. Nós defendemos aquilo que acreditamos. Na nossa opinião, traidor é aqueles que prometem, que discursam sobre aquilo e fazem totalmente o oposto. Eu ri bastante nos tweets ali, mas também fiquei bastante espantado. E eu achei bastante interessante que no último vídeo que eu coloquei, teve um comentário que foi bem interessante, porque eu tenho cara de bebê, né? Isso é fato, olha a carinha de anjo que eu tenho. Eu não posso opinar, eu não posso dar sermão. Como eu disse, minha opinião, a minha intenção, na verdade, nunca foi dar sermão, foi de expressar a minha opinião. Você se sentiu magoadinho, ofendido, a culpa não é minha. Você tem que ver os seus conceitos, analisar o que está acontecendo. Porque se tocou na sua ferida, é porque a sua ferida está exposta. Então melhor você cobrir a sua ferida, ver o que está acontecendo naquela sua ferida. É fato, nós estamos entrando agora num período crucial. Ou a gente aceita que está errado, ou a gente permanece no errado para sempre. Mas aí já não vai nem ser culpa de políticos, vai ser culpa da gente mesmo. Eu votei no Bolsonaro acreditando numa ideologia, acreditando em promessas. Porque é sempre assim, né? A gente tem que acreditar em algo. Eu votei nele acreditando. Acredito que muitos que estão hoje questionando o motivo dele não estar cumprindo, votamos nele porque nós acreditávamos em algo. Até então não tinha nada contra ele, mas hoje, gente, está escancarado. Se você abrir a sua portinha do armário, você vai ver ali. Está escancarado tudo, toda a farsa que o Bolsonaro realmente é. E eu votei nele, como diz o próprio Holliday, sabendo que ele era um jumento. Mas não tinha outras pessoas no segundo turno que eu pudesse votar. Não é porque eu ajudei ele naquele período, quer dizer, ajudei não é porque eu votei nele naquele período, que eu tenha que defender e me cegar porque senão o PT volta. Cara, a verdade ela é um peso maior do que a mentira. E a mentira está aparecendo. A mentira já está boiando. Então, assim, analisem o que realmente está acontecendo antes de chamar alguém de traidor. Porque muitos que chamam Danilo Gentili, eu, Nando Moura, sei lá, Kim Kataguiri, Arthur Duval de traidor, eles não querem saber o porquê eles são traidores. O importante é taxar eles de traidores e defender o mito. Se você defende tanto a sua ideologia de conservadorismo, a sua ideologia de patriotismo, defenda a sua ideia, não uma pessoa. Não existe mito nessa história. Existe uma pessoa que está mostrando
insalubridade mental, expressando, falando coisas que nesse momento não são propícias. Desdenhando da população, desdenhando daqueles que perderam seus entes queridos, desdenhando das vidas perdidas. Analise, porque vai ver, o problema realmente não são os políticos, é você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um desabafo realmente. Então, se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Forte abraço a todos vocês. Fique com Deus, fique em casa se puder, lave bem as mãos. Valeu, falou e eu fui.